Os padres sinodais estão reunidos desde o início da semana nos chamados círculos menores, pequenos grupos linguísticos nos quais eles aprofundam os temas discutidos até agora. Aqui conosco o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que participa dessa assembleia. Dom Odilo, nós sabemos que na segunda-feira o cardeal Peter Erdo, redator-geral, leu o chamado relatório pós-congregações, que sabemos não é ainda um documento final, não é mesmo? De fato, esse relatório, preparado pelo cardeal Erdo, de Budapeste, que é o relator-geral do Sínodo, ajudado naturalmente pela equipe de secretaria, tentou trazer uma síntese de tudo aquilo que foi apresentado durante a semana por mais de 200 intervenções dos membros do Sínodo, que falaram por 4 minutos, 3 minutos. Portanto, foram muitas intervenções e o relator fez uma síntese, um apanhado orgânico, organizando essas sínteses com uma reflexão, títulos e assim por diante. Então, esse relatório não é ainda uma decisão, não é um documento do Sínodo, é um relatório. E um relatório que, naturalmente, está sendo trabalhado ulteriormente pelo Sínodo, porque os grupos menores são Sínodo, são parte da metodologia do Sínodo. E o Sínodo é maior do que o relator, do que o trabalho do relator. Então o Sínodo continua trabalhando sobre esse relatório agora para complementar, ampliar, aprofundar, cortar, se for o caso, alguma questão. E naturalmente isso é parte da metodologia do Sínodo. O que eu quero destacar é que, de fato, este relatório apresentado é um relatório de síntese, não é nenhum documento aprovado. E ontem, um dos cardeais afirmou ter visto com surpresa a forma como algumas mídias noticiaram os fatos dessa semana, como se o Papa já tivesse decidido alguma coisa, foi o que o cardeal afirmou. Lemos em alguns jornais, por exemplo, que os bispos defendem mudanças profundas na relação do Vaticano com os homossexuais e que bispos conservadores estariam reagindo à abertura da igreja com relação aos gays. O senhor poderia também esclarecer tudo isso? Olha, para começar, não houve nenhuma decisão do Papa. O Papa está participando de quase tudo, quietinho, ouvindo, porque o Sínodo é chamado justamente a falar e o Papa ouve. O Papa não está intervindo constantemente, ele ouve e, portanto, não tomou nenhuma decisão. Então, noticiar que o Sínodo tomou essa decisão, ou mudou isso, mudou aquilo, não é verdade. Isso ainda não aconteceu, nem é parte da metodologia do Sínodo. Mas o Papa incentivou que todos tivessem a coragem de falar francamente, falar livremente. Até ele disse: quem garante a unidade da doutrina é o Papa. Portanto, falem livremente, porque nós estamos num sínodo. Sínodo significa um caminho, a busca de um caminho comum. Então, as reflexões, evidentemente, não são todas iguais. Nos mais de 200 participantes desta Assembleia Sinodal, tem muitas maneiras diferentes de ver as coisas. Isso tudo é apresentado. Então, é claro que as posições não são iguais, mas isso não significa que estão aí debatendo uns contra os outros, que está tendo partido aqui, bancada lá. Isso é fantasia que talvez cabe nos parlamentos políticos, mas isso não está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo a livre manifestação das ideias, das reflexões, e agora justamente a reflexão que continua busca chegar a um caminho comum. Sínodo é isso, o caminho comum, que de toda maneira ainda tem muitas etapas para fazer, para que se chegue a um documento final. Inclusive, o caminho a fazer é a próxima Assembleia do Sínodo do ano que vem. Nós falamos dos homossexuais, talvez seja interessante esclarecer também que não é uma grande novidade a acolhida da igreja para com essas pessoas, não é, Dom Odilo? Não, de fato, se apresenta às vezes como grande novidade aquilo que já está, é parte da vida da igreja, é parte das atitudes da igreja, é parte de sua doutrina.
Então não houve também nada de mudança nesse sentido, é só olhar o que já está nos documentos da igreja a respeito dos homossexuais. O que se disse erroneamente que a igreja mudou sua posição em relação às uniões de pessoas do mesmo sexo. Isso não aconteceu, não houve mudança de posição. O que houve no sínodo foram várias considerações, porque isso também está na pauta do sínodo, no instrumento de trabalho. Houve várias considerações a respeito das uniões de pessoas do mesmo sexo, e como encarar isso, como encarar a sua presença na igreja, como encarar a adoção de filhos, a educação dos filhos, como encarar quando duas pessoas do mesmo sexo que adotaram uma criança querem batizar essa criança. Tudo isso foi naturalmente refletido, mas nisso não houve mudança de posição da igreja em relação àquilo que já se fazia. E para que as pessoas que estão em casa também compreendam qual é o clima desses trabalhos sinodais entre os cardeais, os bispos, até mesmo os leigos que participam dessas discussões, Dom Odilo. O clima é muito bom, muito sereno, muito fraterno, de grande liberdade e de grande caridade também no escutar. Basta pensar que na semana passada, nós ficamos a semana passada inteirinha, manhã e tarde, escutando os outros que falavam. E a gente ficava quietinho. Eu falei 2 vezes durante a semana e o resto foi escutar. Então a gente faz a caridade da escuta, da paciência, do discernimento, da acolhida de quem pensa diferente, para chegar justamente a uma maior luz sobre a verdade que tem que ser acolhida e seguida. O clima é muito fraterno, portanto, entre todos os participantes do sínodo. Isso não impede que cada um expresse livremente e com toda a sua convicção também aquilo que pensa, e isso é necessário. É necessário porque se todo mundo pensa a mesma coisa, nós não caminhamos, nós não vamos para frente e nem era necessário fazer um sínodo. E como caminham os trabalhos dos círculos menores, em especial do grupo do qual o senhor participa? Eu estou num grupo de língua espanhola, infelizmente não temos um grupo de língua portuguesa. Esse grupo é formado sobretudo de latino-americanos, né, de bispos de toda a América Latina, um ou outro da Espanha, portanto, é um grupo bastante diversificado, abrangendo praticamente toda a América Latina e também Espanha. O grupo é interessante, muito vivo, muito interessado nas questões, tem muitas sugestões, muita criatividade que está sendo manifestada. Nós estamos fazendo muitas propostas, emendas, isso está previsto justamente, elaboração de emendas para enriquecer o texto e reapresentar essas emendas depois no plenário para que elas possam ser integradas no texto global. Muito obrigada, Dom Odilo Danusa Rego, de Roma, para o Canção Nova Notícias.